Nós vamos entrar na presença de Deus, nessa energia chamada Deus, para ouvir o que Jesus tem a nos dizer nessa noite. Ouvir o que Jesus tem a dizer quando ele passou por aqui e nos deixou tantos aprendizados. A gente imagina, né, a figura de Jesus e a gente pensa como que Jesus teve tanta força, né? Uma fé inabalável, uma estrutura irretocável, que nós um dia possamos estar como Jesus. E como nós ainda não estamos, que a nossa caminhada possa continuar sempre, para que cada passo que a gente der, mais perto de Jesus nós possamos estar. Então, na noite de hoje, nós vamos abrir, deixar a nossa mente aberta à reflexão sobre a palavra que nos vem, como forma de aprendizado. Nós vamos agradecer a espiritualidade amiga presente, que sempre está conosco, não só comigo, mas também com vocês, os desencarnados presentes, que precisam dessa palavra, e todos nós que precisamos também de oportunidade para crescer. Nós vamos pedir a Jesus que permita que a espiritualidade amiga esteja no nosso auxílio, fluidificando a nossa água, magnetizando a nossa água, colocando nela aquilo que nós precisamos, não só para o nosso corpo físico, mas para o nosso corpo espiritual, para que venha nos equilibrar, porque nós sabemos que corpo espiritual equilibrado é resultado de corpo físico equilibrado também. Então, que nossa água possa ser fluidificada com aquilo que cada um de nós estiver necessitando no momento. Vamos abrir o Evangelho, né, gente? Para a gente poder ouvir a palavra de Jesus. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A realeza de Jesus. Item 4. Está lá no inicinho, né? Logo no inicinho do Evangelho. Meu reino não é deste mundo, capítulo 2, item 4, a realeza de Jesus. Pequenininho o Evangelho hoje. Vamos aguardar o pessoal se situar, creio que vai ser mais fácil, porque está bem no início. A Cris já encontrou, a Crícia também. Helena, boa noite. Deus te abençoe. Vamos lá para a leitura, gente? Vocês já se situaram? Vi que duas aqui já encontraram. Para quem gosta de página, a minha está na página 33, o meu, né? Mas cada um difere aí muito de tamanho, de layout. Luciana já encontrou, Crícia também, Cláudia Onete também. Então, vamos lá? A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime, aquele que seu gênio coloca em primeiro plano, em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que daquela que leva o diadema. Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que o outro, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral
governa ainda, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados. Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: Eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Jesus, mais uma vez, né? Jesus, mais uma vez, nos deixando uma palavra e nos chamando a refletir, principalmente sobre os apegos da vida material. Jesus fala logo no início: meu reino não é desse mundo. Mas será que na terra não terás também uma realeza? E a gente sabe que aqui cada um dá um nome de uma forma, né? É o rico, é o que tem posses, mas a gente esquece muitas das vezes que não é isso que nós viemos fazer aqui. Abro um parênteses mais uma vez para a gente refletir sobre. É proibido querer ter um determinado conforto na terra? Não, não é proibido. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos e querer cultivar da mesma forma que a gente quer cultivar bens materiais, nós precisamos querer também cultivar bens espirituais. Porque aqui é mundo transitório. Nós vamos embora sem levar nada, da mesma forma pela qual nós chegamos. Mas nós vamos levar crescimento moral, né? Então, existe a realeza da terra, onde coloca os ricos, os que têm muitas posses, né? Lá em cima, em primeiro lugar, existe, né? As terras, as riquezas, mas nós precisamos lembrar de Jesus, que é o nosso norte, né? Então, quando Jesus fala lá para Pilatos, olha, meu rei, eu sou o rei, né? Meu reino, mas meu reino não é deste mundo. Então, Jesus quis dizer para nós que ele, aquele espírito, aquele ser que passou aqui pela terra, era e ainda é insubstituível, né? Jesus aí como rei da moralidade. Jesus como príncipe da terra, trazendo para a gente esses conceitos. Que o que a gente deve querer, a gente deve querer crescer em nós, são as nossas virtudes, porque elas sim pertencem, vai nos acompanhar para sempre e pertencem à nossa origem, né? Então, que a gente possa refletir sobre isso. Tem uma palavra no Evangelho que também diz: não junteis tesouros na terra, né? Onde a traça e a ferrugem a tudo destrói. Mas juntais tesouro nos céus, porque lá é a nossa morada eterna. Lá é a nossa vida eterna. Que então nós possamos crescer materialmente, que nós possamos querer ter um determinado conforto, mas que a gente não esqueça jamais do nosso mundo espiritual, porque todos nós vamos embora. E nós vamos levar o aprendizado que nós tiramos das oportunidades pelas quais nós passamos. Agora, eu aguardo de vocês as considerações. Esse vem para mim aqui. A Solange dizendo que maravilhoso ser amiga do rei. Não só amiga, né, Solange, mas nós somos amigos e irmãos de Jesus. E isso nos conforta demais. Jesus é nosso irmão mais velho, né? Jesus é o príncipe da terra, porque ele está lá no leme de tudo, como o irmão mais velho, nos ajudando, nos dando a mão, nos reerguendo sempre. Está sempre com um olhar doce e sereno para a gente, né? Às vezes nós estamos aí impacientes
e Jesus está lá com aquele olhar doce e sereno, né? Assinalando para a gente sempre, olha, eu venci o mundo, né? E a gente sabe que por mais que a gente esteja bem atrás e que nós somos ainda muito primitivos, mas Jesus está dizendo para a gente, olha, se eu cheguei, todos podem chegar. E eu estou aqui de braços abertos, abrindo as portas e dando oportunidades reiteradas para que vocês possam crescer. Porque o amor que eu tenho por vocês, eu tenho interesse que vocês cresçam, que vocês experimentem um dia, cada dia mais, dessa luz, né? Que quanto mais a gente avança, mais ela brilha, mais ela se expande, mais em harmonia a gente vive, mais em prosperidade a gente vive, mais cresce a nossa moral, mais a gente consegue organizar as nossas ideias e mais fácil a gente consegue passar pelas adversidades, porque a gente vai adquirindo sabedoria, né? E isso nos conforta demais e isso é muito bom. O essencial é que o dinheiro não compra, é verdade, né? Embora muitos aí são materialistas demais, a gente precisa ter cuidado com esse materialismo, né? É igual nós acabamos de fazer a reflexão. Não é proibido você querer ter um certo conforto, mas muito cuidado quando você cultua demais o materialismo. Porque daí, quando você se vê na oportunidade de estar livre do corpo físico, caminhando, continuando a sua evolução, você vai permanecer na Terra preso àquilo que não te pertence mais. Aquilo que foi temporário, transitório, foi emprestado para que a gente tivesse aqui, né, um caminhar mais sereno, né? Tendo onde fugir do frio, do calor, da noite, né? Da chuva. Então, isso tudo um dia vai ficar, assim como o nosso corpo físico também. Nós vamos embora, né? E isso é incontestável. Deixa eu ver se chega mais algum comentário. Luciana Borges. Quantos de nossos irmãos vivem como se a vida aqui na Terra, como todos os bens materiais, fosse a única e eterna, fosse a única e eterna? Quando começamos a abrir o nosso coração para os ensinamentos do Cristo, os nossos conceitos sobre a verdadeira riqueza mudam. E quanto mais a nossa idade vai avançando também, né, Luciana? A gente vai tendo muito mais convicção, né? Que a gente possa ter essa convicção sempre, e não só, né, quando a idade chegar, ou quando a gente resolver ter um olhar para Jesus. Né? Porque quanto antes a gente começar com essa consciência, melhor é para nós mesmos. Né? Hoje em dia, a gente vê muito poucos jovens interessados em Jesus. Né? A gente vê as pessoas de meia idade ou as pessoas mais idosas que às vezes já passaram por tanta coisa na vida e sabe que, né, a idade está chegando e a gente precisa de fato segurar nas mãos de Jesus, né? Mas que todos nós possamos ter essa consciência e esse discernimento, porque Jesus está lá o tempo todo dizendo para a gente que nos ama, tentando nos mostrar o caminho, nos dando oportunidade de crescimento, e somos nós, né? Precisamos nos atinar para tanta coisa que Jesus nos mostra, e às vezes os nossos olhos estão cegos, né? Embora abertos, mas cegos para poder enxergar o que a gente precisa enxergar. Cris, muito triste ver que muitos se definem pelos bens que possuem e acham que isso os fazem melhor que tudo e todos, quando, na verdade, o mais valioso está naquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, o amor ao próximo e a caridade. É verdade, né? Então, a gente vem num corpo físico, nós estamos aqui num corpo físico, mas nós somos espirituais, né? Nós viemos, foi uma oportunidade que nos foi dada, nós de uma certa forma, estamos aprisionados, né? Nessa matéria,
para que a gente seja forçado a aprender, né? E que a gente, na nossa caminhada, com todas as adversidades que nos acontecem, que a gente possa, né, ter sabedoria e conseguir enxergar e consertar o que a gente precisa consertar, mudar o que a gente precisa mudar, né? Principalmente a nossa conduta, que vai, de uma certa forma, elevar a nossa moral, né? Mas a nossa moral em relação à virtude, em relação a deixar esses vícios do espírito, né? O egoísmo, a falta de caridade, a soberba, a falta de fé, né? Ser um pouco mais humilde, olhar um pouco para Jesus, olhar um pouco ao seu redor, ter percepção das coisas, né? Não é moral em relação a bens materiais, não é moral em relação a uma cadeira que talvez você ocupa hoje. Porque quando nós formos embora, tudo isso vai ficar na terra. E a gente tem que ter consciência disso desde já. E a consciência vem desde já para quê? Para que quando a gente desencarnar, o sofrimento não venha grande, né? Não seja aí demais. Claudionete, estamos aqui só de passagem. Nada levaremos, só as coisas boas que fizemos e os aprendizados, a sabedoria de entender que Deus é tudo em nossa vida. É verdade. A gente está no mundo transitório, né, Claudionete? A gente não vai levar é nada. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Para mim não aparece. Finalizamos, gente? Deixa eu mandar um ponto aqui, só para mim não pular ninguém. Acho que finalizamos, né? Finalizamos. Então, nós vamos agora agradecer. Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por mais um ensinamento. Nós vamos refletir mais uma vez, Jesus. Apesar da gente já saber, apesar de estar lá dentro de nós, um pouquinho dessa sabedoria, mas nós queremos elevá-la para que a gente possa mudar a nossa conduta. Porque falar por si só não é o suficiente, a gente precisa executar. Tenha de nós, Jesus, misericórdia. Nós vamos agradecer a espiritualidade amiga presente, aos desencarnados presentes, que eles possam seguir em paz, que eles possam trilhar o caminho, que eles possam desapegar daquilo que é da terra, se alguém tiver aí pensativo naquilo que deixou. Nós precisamos ter em mente que a vida continua e que onde nós vamos juntar os nossos bens, juntar os nossos tijolinhos, né? É na nossa origem, que é no mundo espiritual, estado em que se encontram agora. Que todos possam seguir em paz, que todos possam reencontrar a paz e que todos possam seguir o melhor caminho. Se a nossa água, né, se a água de alguém que entrou depois aí ainda não foi fluidificada, magnetizada, que Jesus permita que os espíritos amigos magnetizem e derramem sobre ela as bênçãos que cada um necessita para o nosso equilíbrio, para o nosso discernimento, para a nossa sabedoria, para abrir a nossa visão e o nosso norte para aquilo que a gente precisa, né, ver, sentir, para que a gente então possa mudar.